será que os maquinistas que viajam pelas ferrovias do Paraná veem pela janela do trem naqueles trechos em que o traçado passa longe da estrada? Hoje o Meu Paraná começa uma série de programas que vão te levar pelo nosso estado de uma ponta a outra. Lavoura nos Campos Gerais, cidades que nasceram com a chegada dos trilhos, lindos trechos de serra e, é claro, muitas histórias que tiveram o apito dos trens como trilha sonora. Nosso roteiro vai até Paranaguá e começa mais de 600 quilômetros oeste adentro, em Cascavel. Uma longa estrada de ferro corta o Paraná de leste a oeste. É uma rota de belezas naturais pouco exploradas. Cara, muito bonito. Uma viagem cheia de desafios. Por isso a velocidade aqui é uma velocidade reduzida. Por uma restrição da via, por motivo de segurança, a gente passa uma velocidade mais ou menos pronto a parar. E que mexe com a imaginação de muita gente. Ó, tá vindo. Nossa viagem é pelos trilhos da Ferroeste, um percurso que pouca gente conhece. Ponto de partida, o pátio de cargas de Cascavel. Os trens da Ferroeste são trens de carga, não tem nenhum vagão de passageiros. Por isso a nossa viagem vai ser aqui dentro, junto com o maquinista. Olá! Olá! A cabine é pequena, tem pouco mais de 2 metros quadrados. Há 14 anos, Marcelo Andrade trabalha como ferroviário. O homem que tem admiração pela velocidade dos carros de Fórmula 1 aprendeu a amar uma máquina que vai a 50 km por hora. Existem 3 coisas na vida do ser humano que fascina o ser humano, que é um é ser aviador, outro ser piloto de Fórmula 1 e o outro é ser maquinista. Você anda na natureza, você anda solto, você vê coisas que você não vê no dia a dia na cidade. Essa beleza toda a gente vai descobrindo aos poucos da janela do trem. Cada curva deste caminho é um cartão postal. A estrada de ferro corta gigantescas lavouras. E o trem de quase 300 metros de comprimento parece bem menor no meio dessa imensidão de trigo. Em boa parte do caminho, a BR-277 é nossa companheira de viagem. A estrada de ferro fica lado a lado com a estrada de asfalto. Para o nosso maquinista, traçados que roubaram o brilho e o futuro das ferrovias brasileiras. O país que investe em ferrovias é um país que o crescimento dele é praticamente triplicado. O Brasil é um país que tem muito a crescer. Durante o trajeto, a gente tem que parar nos pátios onde há 2 linhas para colocar os trilhos nos eixos. Quando está vermelha, a seta está indicando que ela está para desviada. Quando ela está verde, significa que ela está pela rota pela principal. Nesse caso aqui estava na desviada e você está ajeitando. Nesse caso aqui está pela desviada, a gente vai prosseguir viagem pela principal. E o pátio é justamente para isso. Se vem no sentido contrário, um espera o outro passar. Um espera o outro passar. O pátio é um pátio para cruzamento, nesse caso nosso aqui. A viagem segue e devagarinho o oeste do Paraná vai ficando para trás. Conforme a gente vai se afastando de Cascavel e chegando cada vez mais perto de Guarapuava, a paisagem muda bastante também. Agora são plantações de pinos e aqui a região central do estado também é muito montanhosa. E é pelo meio das montanhas que o trem abre caminho. Alguns paredões de pedra chegam a ter mais de 50 metros de altura.
O abrigo de alguns é perigo para outros. Essas montanhas são verdadeiros desfiladeiros de rochas. O Andrade tem que diminuir a velocidade do trem para não ter risco de desmoronamento. Você já bateu em alguma pedra assim? Já caiu no trem alguma vez? Nesse mesmo ponto, inclusive, teve um desmoronamento uma vez, conseguiu parar. Eu, junto com o maquinista, conseguimos parar, mas tivemos assim, mas ali não aconteceu nada. A maior montanha parece o fim da linha dessa viagem. A locomotiva mergulha então numa escuridão de 500 metros. São quase 2 minutos nessa travessia. E quando todos os vagões estão dentro da montanha, a única coisa que se vê é uma pequena luz no fim do túnel. Do outro lado, escondida logo depois dos paredões de pedra, uma fantástica obra feita pelo homem. Uma ponte de mais de 300 metros de altura é a passarela da nossa locomotiva. Para alguns, o próprio trem é a obra principal. O apito avisa que ele está chegando. Eu escuto quando ele vem pra cá, quando ele tá vindo lá perto do mato queimado, a gente já escuta o tropé dele. Quando ele vem de cá, a mesma coisa. Aí corre pra janela. Eu corro na janela, lá no muro. Eu corro de tudo lado. Dona Terezinha mora há 8 anos ao lado da ferrovia. Hoje a relação com o trem é de amor, mas nem sempre foi assim. No começo, os primeiros dias, foi assustador. Depois você acostumou. Assustador por quê? Porque quando ele passa, aí parece que está desmoronando tudo. Mas agora já está todo mundo acostumado. E ele passa a noite aqui também? Passa, tem noite que ele passa 1h da manhã, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã. Vixe, dá para dormir ou não? Ele passa, eu nem vejo mais. Ó, tá vindo. A casa da Dona Terezinha fica em Guaraniaçu. Nesse trecho é a única cidade por onde o trem passa dentro do perímetro urbano. O som que encanta a Dona Terezinha também serve de alerta para quem mora perto de alguma travessia, como a Josimara. O trabalho, a escola, o mercado, a igreja, a vida dela fica do outro lado dos trilhos. Na hora de atravessar ali, ela já para, já olha e passa correndinho já de medo, né? Porque afinal de contas, quando você vê, buzinou, tá em cima já, né? Depois de alguns anos, mãe e filha se acostumaram com o vizinho barulhento. Eu tenho muito problema de insônia, né? Aí então, quando eu já não consigo dormir, às vezes o trem passava, assim, eu até relaxava, assim, sabe? Com barulho mesmo. E eu acabava dormindo com barulho. De noite, quando eu vou dormir, ele buzina, eu deito no travesseiro e durmo, assim. Só acordo quando meu pai ou minha mãe falam que eu tenho que ir para a escola. O compasso que embala os sonhos da Suzana também desperta a curiosidade da menina e dá asas à imaginação. Eu tenho curiosidade, assim, de entrar e ver como é que é tudo por dentro, assim. Eu imagino que tem um monte de aparelho, assim, pra gente mexer lá, pra comandar o trem. Vai ver no nosso programa. Não desembarque, porque a nossa viagem ainda não terminou, não. Daqui a pouco, as lembranças de quem viu essa estrada ganhar corpo. Nós voltamos já já. O
Meu Paraná de hoje embarca numa viagem de trem cortando o Paraná de Cascavel a Guarapuava. Quem viu os primeiros trens que circularam por esta ferrovia tem boas lembranças. A ferrovia trouxe o progresso. Pelos vagões da Ferroeste, a agricultura da região ganhou mais força. Soja, milho, trigo congelados, tudo vai pela linha do trem. No primeiro semestre deste ano, quase 500 mil toneladas foram transportadas na estrada de ferro. Um vagão desse aí, ele dá quantos caminhões? 2 caminhões, mais ou menos, né? Que vai em torno de 55, a 58 a 60 toneladas. E um caminhão leva? 32. Mas foi devagar que o oeste do Paraná entrou nos trilhos. A estrada de ferro Paraná-Oeste, a Ferroeste, foi criada em 1988 com uma missão de colocar o oeste do estado no rumo do desenvolvimento. Mas o projeto demorou para engrenar. Até construir toda a ferrovia e conseguir a liberação para usar os trens, a primeira locomotiva só foi chegar em Cascavel 8 anos depois, em 1996. Os trilhos chegaram na cidade de Cascavel em 2 de agosto de 1995. Foi o Exército Brasileiro que assentou. Os militares dos chamados batalhões ferroviários passaram 4 anos encaixando trilho por trilho. Um deles é guardado até hoje para relembrar a história. Depois disso, começaram a chegar as damas de ferro, um xodó. Uma locomotiva só para manobra, ela foi uma das primeiras que chegaram aqui para manobrar o pátio. Ela é uma maquininha boa, é um fusquinha, a gente chama ela de guerreira. A ferrovia cruzou com o destino de muita gente. Seu Geraldo viu o primeiro trem da Ferroeste em movimento. Muito legal, a gente não conhecia nada aqui, né? Então nunca tinha visto isso, né? Quando saiu o primeiro trem, parece que foi uma coisa nova para nós aqui. Daquele dia em diante, a vida mudou. O seu Geraldo largou a terra para se dedicar à estrada de ferro. E há 20 anos, ao invés de puxar um trator, ele empurra os vagões que chegam e saem do Porto Seco da Ferroeste. Aqui para mim vamos dizer, é a vida, né? A vida, a gente tá aqui. Em 2008, 2 empresas de turismo resolveram apostar na força dos trilhos e criaram um trajeto de Curitiba a Foz do Iguaçu num trem de primeira classe. Poltronas de couro, tapetes, televisão, música, bar. Tudo isso rodeado pelas belezas do Paraná. Muito chique, muito gostoso. Por falta de passageiros, o expresso de luxo saiu dos trilhos. Foi nesta época também que a Ferroeste, comandada por uma empresa terceirizada, quase parou de funcionar. Em 2006, o governo retomou a estatal e a ferrovia passou por cima dos obstáculos. Olhar para o futuro hoje é pensar no presente. A missão dessa turma é manter o trem dentro dos trilhos. Dia após dia, eles percorrem os 250 quilômetros de Cascavel a Guarapuava, arrumando as imperfeições causadas pelo tempo. Se isso aqui não estiver em ordem, não existe viagem, não tem como trabalhar. Por isso que a nossa sociedade é grande, porque a empresa sobrevive se ela puder usar a estrada, e essa estrada ela dá manutenção. Nosso trem já está na região de Corioxim. É o ponto mais alto da viagem. O computador de bordo aponta que estamos a mais de 1.000 metros acima do nível do mar. Daqui de cima, o horizonte fica mais longe.
Daqui até Guarapuava é uma ladeira. O Andrade nem precisa acelerar o trem. O dia vai acabando e a nossa viagem chegando ao fim. A natureza ainda nos presenteia com esse belo pôr do sol. Já está escuro quando chegamos a Guarapuava. Depois de mais de 10 horas, chegamos em Guarapuava, né, Andrade? Já anoiteceu, hein? Graças a Deus, mais uma viagem bem sucedida, da graça de Deus. E muito bonita, muito obrigado por essa viagem. Aqui é o pátio de Guarapuava da Ferroeste. Eu desembarco, mas a viagem continua porque a partir daqui até Ponta Grossa, quem vai fazer essa viagem é minha amiga Bruna. Isso mesmo, como é que bom? você tá? E aí, tudo que bem? legal, muito bom gostoso, te encontrar. muito gostoso. Olha só, o Fernando estudou comigo, a gente estudou juntos, né, Fer? Verdade. E agora ele foi pra Cascavel e eu vim pra Guarapuava e agora a gente se encontra onde? Na linha do trem, né? Na linha do trem, que legal. Olha, muito bacana a minha viagem, o pessoal conferiu e o povo pode esperar mais, com certeza, semana que vem, né? Que legal, então tá certo. Vamos pro próximo sábado, então tem Meu Paraná, outro trecho agora, outro cantinho do Paraná pra gente conhecer. Até lá! Até lá! O que será que a Bruna vai trazer pra gente na semana que vem, hein? Até lá, mande suas fotos com trens e ferrovias do nosso Paraná pelo aplicativo Você na RPC.